Sejam bem-vindos ao Longe Talks. Boa noite. Hoje a gente tem a convidada Cida Dias. Boa noite, Cida. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que fico muito feliz pelo convite recebido. Como eu disse, né, eu sou fã da Eliane, muito feliz de poder conversar com você, que tive a chance de conhecê-la, um evento voltado para a longevidade. Muito obrigada, muito obrigada. Muito bom. Bom, hoje ele não está conosco, mas está conosco de coração. Então, a gente sempre faz uma provocação, Cida, para todo mundo que vem aqui, né? E aí eu vou fazer das palavras da Eli as minhas, no sentido de, a gente sempre pergunta quem que é a Cida pela Cida, mas não a Cida profissional, mas quem é a Cida pessoa? A Cida é uma mulher extremamente ativa e não tenho vergonha de dizer que sou extremamente ansiosa também. Talvez essa minha ansiedade seja porque eu vejo tanta coisa que não é para ser, né? E eu fico angustiada porque eu tenho essa vontade de provocar a mudança no sentido positivo. A Cida é uma pessoa de grande coração, é uma pessoa muito aberta ao novo, né? Mas que valoriza também muito a sabedoria dos antigos, né? Eu acredito muito na, na soma dos saberes, né? Eu acredito muito nisso. Talvez eu seja muitas vezes considerada ingênua, porque sou sonhadora, mas eu não sou ingênua, não sou ingênua. Eu sou uma pessoa, de fato, que, que acredita que se dermos a chance de fazer algo de bom e correr atrás, a gente consegue, né? A gente consegue. Esperançosa seria a palavra certa, né? Que bom, tenho muita esperança. Sou chorona, não tenho vergonha de chorar também, mas isso eu aprendi a me dar o direito, sabe? Já foi um tempo que eu tentava ser mais durona, mas não. O chorar mostra a minha essência no sentido de quanto eu sou verdadeira. Eu sou autêntica, né? E não estou muito preocupada com rotulações, né? Não estou muito preocupada em ser rotulada, porque a mulher que sou hoje, eu sou resultado da minha história de vida e tenho orgulho da minha história de vida, né? É isso. Em 2017, eu comecei a ter esse olhar para a economia prateada. Eu não tinha chegado ainda aos meus 50, mas eu comecei a estudar. Eu sou professora mestre em gestão de negócios. Minha linha de pesquisa voltada para estratégia e competitividade. Em sala de aula, eu falo de produtos, de serviços e, consequentemente, de consumidores. Como professora voltada para esse mercado, e como longeva que sou, né, me tornando, né, a caminho, eu encontro alguns longevos que dizem ainda não, ainda falta para você ser tratada como longeva. Ok, mas como uma nova madura aí que sou, espero ser uma longeva que cause. Estou estagiando. Né? Eu comecei em 2017 a estudar o mercado sênior, a economia prateada. O que é economia prateada? Faz ideia, Jéssica? Ah, a gente escuta falar, mas eu queria ouvir de você, porque assim, Que você está aí no então, meio, né? Você é uma garota esperta. Aí a coisa, né? Quando a gente fala de economia prateada, a gente está falando de toda atividade econômica no mundo, né? Especialmente assim, vamos falar do Brasil, e toda atividade econômica que vai gerar, vai contribuir para o PIB, para o Produto Interno Bruto, né? Aí a gente está falando de produtos e de serviços, né? Produtos bem tangíveis, né? Serviços, a gente se é tangível, os serviços são os bens intangíveis, os serviços é tudo tipo, é toda forma de benefícios que a pessoa adquire e traga para ela percepção de valor adquirido, né? De benefícios adquiridos, né? Eu não consigo tocar, mas eu consigo sentir, né? Atende às sim. minhas necessidades.
E quando eu falo de economia prateada, o nome é bem curioso, que tem a ver com silvers, cabelos grisalhos, apesar aqui da minha ruizice toda, a gente está falando. A Eliane representa bem os silvers, né? Com o lindo grisalho Representa, dela. ele representa. Então, silvers tem a ver com prateado, que é uma fazendo aí a- assimilando, né, aos cabelos grisalhos, né? A economia prateada é toda a economia dedicada a um público voltado para os 50 anos mais, 50 mais. Então, você tem 50 anos, você já está dentro dessa chamada economia prateada. Tudo que você consome, seja produto, seja serviço, você está gerando uma demanda, né? Você está gerando demanda. Só que no Brasil a gente não tem uma atenção voltada das marcas especificamente para esse público. Não existe um cuidado. Ou Quando se você não pensa, tem jovens, né? Pessoas de outras idades planejando serviços e produtos para esse público, né? então, aí quando você não tem um cuidado, quando você pensa em consumo de idoso, existe uma forma equivocada de pensar que idoso, da forma pejorativa, está associado à morte e doença. Exatamente. E não tá, né, Cida? Assim, o que eu Não. já falo, as pessoas esquecem porque a doença impacta. Tudo que é negativo impacta mais. Vê se Uhum. assim, se eu pedir agora para vocês que estão ouvindo a gente pensar em 5 notícias boas que vocês ouviram de ontem para hoje, vocês vão demorar um pouquinho para achar a resposta. Agora, se eu Uhum. pedir 10 notícias ruins, vocês vão me dar a resposta muito rápido. Então, assim, É, quando a gente fala de envelhecimento, as pessoas elas tendem a falar muito de demência, elas tendem a falar muito do idoso que vai precisar usar bengala, do idoso que vai precisar viver no hospital, no idoso que vai precisar de muito serviço de saúde, né? Que tem doenças crônicas, mas se a gente parar para pensar e se as pessoas saírem do senso comum e tiverem um senso um pouco mais crítico, elas vão perceber que é, só é pequena a porcentagem da população idosa que tem algum problema que a incapacite, que a deixe sem autonomia. É pequena parcela. É claro que o, o impacto disso é enorme, né, em eu termos não posso. sociais e econômicos. Mas assim, gente, a população idosa, a maior parte da população idosa é superativa, né? Então, aí eu não posso, claro, deixar de pensar na fatia dos longevos que tem aí realmente 90, 80 anos. Eu tenho que desenvolver produtos e serviços, né, que atendam a essa demanda. Porém, quando a gente fala de economia prateada, eu estou falando de 50 a mais. O mercado tem que pensar em produtos e serviços para esse público também, né? Por exemplo, eu sou professora, mas eu estou o tempo todo estudando, mas eu voltei a estudar. Eu estou fazendo um MBA em inteligência artificial voltado para negócios. Por que você está fazendo? Poxa, você já fez mestrado, fez uma parte eu sou uma doutoranda, não terminei meu doutorado, mas enfim, teoricamente eu não preciso mais estudar? Ou não? Eu preciso do aprendizado contínuo. O conhecimento ele se transforma, eu não perco, né? Se eu quero continuar ativa profissionalmente, pessoalmente, emocionalmente, enfim, eu tenho que ter o aprendizado contínuo em todos os sentidos. Então, eu estou recentemente, comecei um MBA em inteligência artificial, não vou ser programadora, mas eu quero dominar mais e entender melhor essa ferramenta para que eu possa usar isso de uma forma produtiva e para a economia prateada, de fato, ter potência no mercado brasileiro, eu preciso gerar empregabilidade para os novos maduros. Eu não posso dispensar talentos porque eles completaram 40 anos
porque estão na iminência de fazer 50 anos, eu descarto talento, eu descarto competência, não faz sentido. Não tem lógica. Se você tem 53%, 52% da população idosa que cuida dos seus familiares, das suas casas, como é que se gera renda para esse povo? Eu vou viver de INSS? Não. A gente nem sabe se mais para frente a gente vai ter realmente uma aposentadoria pública que consiga, de fato, pagar os futuros aposentados. Eu não posso viver em função disso. Eu tenho que ter condições de não ter. E nós temos condições disso. É muito engraçado quando eu vou com meu esposo no supermercado. Agora eu já tenho encontrado a sinalização de vagas para idosos, que não é mais aquele senhorzinho caquético, torto, com a bengalinha. Meu esposo, ele tem 60 e vai completar 69 anos de idade, e ele é extremamente ativo, atuante, cirurgião dentista, trabalha, joga tênis, e não tem intenção nenhuma de parar de trabalhar. É 13 anos mais velho do que eu, e a gente tem uma vida extremamente ativa, extremamente saudável. Isso é uma realidade. E o Brasil, em relação a empresas, precisa repensar as suas gestões, criando a intergeracionalidade que se fala hoje, né? A gente escuta muito, né? Agora, muito no nosso meio, né, Jessica? Sim. E Cida, como é que você tem visto hoje na parte de negócios, né? Como é que você tem visto, tanto dentro da área de negócios, a aceitação do público mais jovem em relação ao público mais velho e a atuação e a busca, a demanda pelo público mais velho? E quando eu digo negócios, assim, inclusive pessoas fazendo ali, entrando nessa área como empreendedor, né? Então, e claro, a gente tem grandes nomes que foram fazer riqueza, né? Bem mais velhos. Então, assim, como é que você tem visto esse movimento aqui no Brasil? Você que trabalha com isso, fala sobre isso, como é que está esse movimento hoje? Quando você começou a iniciar a sua pergunta, eu já suspirei fundo. Ainda estamos engatinhando, em passos curtos. E A você falta vê do alguma conhecimento. lacuna que dê para a gente, por essa lacuna, começar a romper ali? Se não tem essa lacuna, a gente tem que romper, porque senão a gente vai parar. A Exatamente. gente está falando de economia. Eu falei lá atrás. O Brasil está envelhecendo, mas não está enriquecendo. Os países desenvolvidos que têm essa característica de pessoas mais velhas, elas são países ricos, com pessoas. A demografia mostra que nascem menos e estão morrendo menos também, né? A longevidade maior. O Brasil não está seguindo nesse ritmo. A gente precisa, se não tem essa lacuna, a gente tem que criar imediatamente essa lacuna quanto antes. A gente precisa fazer um processo aí de conscientização muito grande das organizações e romper paradigmas e quebrar preconceitos e muito ainda se deparar com CEOs, gestores que são sêniors e que são preconceituosos. Eu não faço parte do RH, mas o que eu imagino, né? Me corrija, Cida, e até assim pontua, mas eu acredito que só o próprio físico já é um, né? Só se você aparentar ser um pouco mais velho, isso daí já gera uma certa barreira na contratação. A pessoa não tem, desculpa te interromper, mas a pessoa não tem nem a chance de se mostrar, a pessoa Não, não consegue nem ter a chance de chegar fisicamente para ela poder ser avaliada, porque o currículo dela já é já passou. dispensado. Entendi. É pior ainda. É Entendeu? pior ainda, né? Aí a gente está totalmente na contramão. Né? Por isso que se fala muito de entender a intergeracionalidade para poder somar competências e, gerar a potencialidade do mercado. Eu não estou morta, eu estou ativa. Eu só tenho 56 anos.
eu tenho acompanhado, né, bastante pessoal, principalmente da minha idade, assim, e é de fato, é uma cobrança. Às vezes eu penso, gente, eu já tô com 33, tipo, tá acabando, sabe assim? E, tipo, tá acabando no sentido de, em Começa, a termos de. sociedade pode. Exatamente, em termos de vida profissional dentro de um ambiente corporativo, se eu quisesse seguir dentro de um ambiente corporativo, eu sendo CLT contratada, eu com 33 anos, eu já tô ali, já é para eu estar no pico para depois já, né? Está errado. E tá E errado, está errado. A exatamente. gente precisa ter esse despertar, a gente precisa ter, desde dos órgãos privados, não só da empresa, mas também o olhar dos órgãos públicos, né, das mudanças de regras para atender, ter cidades que vivam de fato a nova maturidade. Você não tem um olhar para a maturidade da forma de vida. Isso porque a gente está numa grande metrópole como São Paulo. Se a gente for pensar nos Nossa, longevos, é nossa. muito triste. É, é. Se É a gente difícil para a enfrenta gente. aqui, né, que já está à frente, algo nesse É sentido, difícil. É difícil. Aí, eu penso, falo, é óbvio, eu estou aqui no meu habitat, eu estou dentro de uma mega metrópole que é São Paulo, mas quando eu penso na pessoa sênior, eu tenho que pensar no Brasil como um todo. Se é difícil para a gente aqui, imagina para o longevo que está em regiões onde a dificuldade, a acessibilidade a produtos e serviços é extremamente mais difícil. E a exato, falta de informação é ainda muito maior. exatamente. Aí, mais do que as empresas, eu preciso do governo, eu preciso dos órgãos públicos que tenham esse olhar atento a esses longevos que não têm acessibilidade a como nós temos. E Cida, agora para a gente dar um encerramento, a gente gosta de pedir para que as pessoas elas deixem uma mensagem, um despertar. Então, eu gostei muito quando você começou falando que a gente tem que falar menos e agir mais. Eu acho que foi muito certeira, assim, né, essa sua colocação. E aí eu quero que você traga essa provocação agora para as pessoas que estão assistindo a gente, para elas agirem mais. E quando eu falo agir mais, é para a gente realmente pegar pelo menos alguma coisa que a gente queira mudar. Uma, pode ser, começa com uma, gente, e muda, É, né? é. Então, traz isso para a gente, Cida. O que acontece? Nós vivemos hoje uma sociedade muito imediatista, muito imediatista. E quando eu falo, tem muita gente falando. Tem muita gente falando o tempo todo. Não precisa, entra aí nas redes sociais, tem muita gente falando. Agora, falar é uma coisa, fazer é outra. O que você de fato está fazendo para mudar o mundo efetivamente? Não só a seu favor, né? A favor de um todo. É claro que a gente tem que pensar na gente, né? Mas eu só vivo bem quando o meu entorno também está bem. Eu não sou uma ilha, né? Eu não sou uma ilha. Então, faça de fato. Tenha as suas falas, ter uma fala é muito importante, gente. Mas pratique, tenha a atitude de fazer, né? A ação de fazer, a força, aplique a ação. Né? Vou trazer um ditado antigo, minha mãe dizia isso para a gente, né? Pegando sabedoria dos mais velhos, que se aplica de fato. Né? A minha mãe dizia, filha, você tem 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. Preste atenção, escute com atenção e fale quando de fato estiver certeza. E os 2 braços e as 2 pernas, move, né? Entre a ação, faça de fato. Mais uma coisa, sempre sonhe. Né? Sonhar é importante. Porém, eu falo isso para os meus alunos, sonhar é muito importante. Porém, se você só sonhar e não agir, você vai morrer sonhando. Você tem que sonhar e
aplicar a ação, transformar o sonho em ação, né? E definir os seus objetivos e definir metas. Objetivo é o que eu quero, meta é para quando eu quero e o quanto eu quero. Entender isso. Sonhar é importante. Nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de sonhar. Mas aplique a ação. Ah, eu sonhei tanto, mas o que você fez de fato para colocar o seu sonho em prática? Coloque o seu sonho em prática. Para isso, defina, né? Defina. Quando? Ah, mas eu já estou velho. Você está vivo. Enquanto existe vida, existe a oportunidade de fazer e acontecer. Exatamente. Talvez não seja a transformação de quando você tinha 20 ou 30, né? Mas esteja atento, promova-se o direito de estar atento, aprendendo sempre. O que eu vejo muito nos sêniores aí, né? É aquela coisa do parar. Ah, eu já perdi minha chance, meu tempo. Não perdeu, seu tempo é agora. E você é jovem. Quando for fazer um elogio para alguém, não fala assim, ainda você está jovem. O seu elogio acabou quando você botou o ainda. Ai. O ainda é uma forma, né, tá aí escondida de preconceito, né? Você é jovem ainda? Não, então não faça o elogio. Fica quieto. Né? Então, fica quieto. Né? Você acabou com o teu elogio na hora que você falou ainda. Ok? Você está vivo, então vai lá, promova o aprendizado contínuo, né? Para si mesmo. Vai lá estudar, vai lá correr, vai lá entender. Não tenha preguiça de. Não fique esperando pelo outro. E se tiver que esperar pelo outro, no sentido de chamá-lo para te ajudar. Exato. Me ensina aqui, me mostra como é que é, eu quero entender. Muito obrigada, Cida. Muito obrigada. Obrigada.